Aristóteles considerava a felicidade como o bem supremo que deve ser procurado por todo homem, mas também afirmava que ela não poderia ser contínua na vida. 2.400 anos depois, as pessoas ainda buscam a felicidade. E para entender que busca é essa e como podemos encontrá-la, eu recebo aqui do meu lado Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova, autor do livro Construindo a Felicidade. Padre, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Peço a sua bênção para nós aqui no programa, para todos aqueles que estão em casa. Uma alegria, Márcio, estar aqui com você, com aqueles também que nos acompanham pela TV Canção Nova. Então vamos iniciar bem já esse processo de construção da felicidade, clamando a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre as situações que cada um traz no coração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, felicidade não se compra. Não é? Felicidade não se acha jogado por aí. Sem dúvida. Felicidade é uma coisa que a gente constrói? Como é que é isso? É, bem por aí, Márcio. Eu confesso que até mesmo a título de atualização da inspiração desse livro, que hoje nós temos a graça de ter em mãos e também de propor para tantas pessoas, uma das coisas que me inspirou a escrever esse livro foi a concreta constatação que, de fato, felicidade não cai do céu. Né? Felicidade a gente não compra na farmácia, não existem pílulas de felicidade por aí. A felicidade é uma realidade que a gente constrói. E mais do que isso, a felicidade, diga-se de passagem e de uma maneira imperativa, ela é o desígnio concreto, o sonho de Deus para cada ser humano. Deus nos quer felizes, isso é óbvio. Mas por que tanta gente não consegue ser feliz? Foi mais ou menos isso que eu tentei responder aqui no livro Construindo a Felicidade. Agora, quando a gente vai conversar com alguém sobre felicidade, começa a lançar essa questão, né? Sim. Que arremete todo mundo para dentro de si. O que é felicidade para você? Então, um responde, felicidade é saúde, ter saúde. Para mim, felicidade é ter dinheiro, é ter sucesso, é ter um bom trabalho. É esse tipo de felicidade que a gente está buscando construir? Então, é interessante, até mesmo diante dessa dinâmica que você propõe com a sua pergunta, eu escrevi esse livro, Márcio, eu utilizei a licença poética aqui para me valer do gerúndio, Construindo a Felicidade, para mostrar que, além de a felicidade precisar ser construída por nós, ela precisa ser construída em um processo gradativo e cotidiano. Cada capítulo desse livro eu coloquei como um tijolo nessa construção que é a felicidade. E um dos tijolos essenciais e primários que eu coloquei nessa edificação foi a seguinte realidade. Eu constatei, Márcio, como sacerdote, apesar de jovem, mas o sacerdote é o homem que lida também com as dores da humanidade, que lida com os crucificados do nosso tempo. Eu percebi que muitas pessoas hoje, não conseguem ser felizes pelo fato de não saberem definir com maestria o conceito de felicidade. O que é a felicidade? Muitas pessoas não conseguem concretamente ser felizes porque não sabem definir o que é a felicidade. Às vezes a felicidade está ao lado, mas ela não consegue identificar. Justamente. Ela busca a felicidade onde a felicidade não mora, onde a felicidade não reside. Então, nesses tijolos, que são os capítulos do livro Construindo a Felicidade, eu fui tentando responder, colocando tijolo por tijolo as bases para que de fato nós possamos construir a verdadeira felicidade que nos realizará enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Há quem argumente assim, a vida é muito curta, eu preciso ser feliz, eu estou disposto a pagar qualquer preço, a fazer qualquer coisa para eu ser feliz. Mas dá para a gente construir uma felicidade a qualquer preço, às vezes inclusive à custa da felicidade de um outro? Não é? Porque, sob essa justificativa, eu posso passar por cima da felicidade de alguém para poder construir a minha. Não é? Eu acho que fica meio difícil conciliar a ideia de uma vida feliz com o mal de alguém, não é? Sem dúvida. É interessante, Márcio, que o enredo que compõe esse livro é pautado em vários instrumentais. Eu utilizei o instrumental da teologia, que você bem conhece, como teólogo. Utilizei também o instrumental da filosofia, da poesia com a literatura, da psicologia e, sobretudo, da vida. E, dentre as realidades que eu fui colocando, coisas muito cotidianas, o subtítulo do livro até reflexões sobre questões cotidianas, não é um livro teórico, é um livro para a vida. Um dos tijolos que eu fui colocando é que, pautado também numa belíssima reflexão do Amedeo Tintini, um grande sacerdote, também psicólogo que trabalha com a formação,
eu fui desenvolvendo o conceito de que a alegria é uma realidade eminentemente relacional. Não existe alegria, não existe felicidade sem uma abertura ao outro. Então, o conceito de relacionalidade, ou seja, de relação, de abrir-se, ele é inerente ao conceito de felicidade. Até mesmo, Márcio, a palavra felicidade vem do latim felicitatis, né, o genitivo felitis, aliás, que quer dizer fecundo. Ou seja, que gera vida, que gera frutos. Então, a etimologia da palavra já nos revela que não tem como ser feliz sem abertura, sem gerar fruto, sem acolher alguém e se deixar acolher também pelo outro. Porque o egoísmo é antagônico à felicidade. Não tem como você, a pessoa, de fato, construir uma felicidade autêntica, uma felicidade concreta, se ela não faz essa experiência de abertura ao outro, de acolhida dos demais. É lógico, é uma experiência complexa, comporta o desafio se abrir para o outro? Comporta, mas é uma experiência única e agregadora de maturidade e, consequentemente, de felicidade. Então, dá para a gente dizer que o contrário da felicidade é se fechar em si mesmo, sim. Não é? Sim, é uma vida mesquinha, uma vida estéril, é pensar apenas em ter e não oferecer. Sem dúvida. Então, a felicidade ela também está ligada a um contexto social, porque se eu sou feliz enquanto eu sou fecundo, não é? Enquanto eu produzo frutos, a árvore mesmo ela não produz os frutos para ela mesma. Sim. Né? A gente percebe, toda árvore ela dá muito mais frutos do que ela precisaria até ali para ter outras sementes e outras árvores perto. Então, é preciso que esta felicidade ela se encontre também dentro de um contexto social, não é verdade? Sem dúvida. Eu sou feliz enquanto eu faço outra pessoa também feliz. Sim. E interessante, Márcio, um dos tijolos, eu já vou adentrar de maneira bem concreta, o capítulo 6, o título do capítulo 6 é Prazer versus Alegria. E eu, para escrever esse capítulo, eu utilizei a pesquisa de um psicanalista carioca, muito interessante, bem pautado assim o seu pensamento, que ele dizia que a sociedade de hoje padece de uma síndrome de obsessão pela felicidade. Contudo, uma felicidade compreendida de maneira equivocada. Uma felicidade que, na compreensão da maioria, no nosso contexto épico, contemporâneo, significa uma busca frenética por um prazer imediato. É isso que as pessoas, e principalmente os jovens atualmente, compreendem como felicidade. Uma busca frenética. Daí a gente entende a ansiedade vigente, a ansiedade presente nas pessoas hoje, principalmente nos mais jovens. Não é? Porque é sempre aquele prazer imediato. Se torna um espiral vicioso e infinito. Porque o prazer, eu desenvolvo nesse capítulo 6, ele existe para a vida, para tornar a vida melhor, a vida mais feliz. Mas a vida não pode girar em torno do prazer, em um hedonismo, né, como diz o Papa Bento XVI. Porque se a finalidade da vida se torna a busca do prazer, a vida perde o sentido. E o prazer, ele não cabe. Ele sempre vai gerando uma dose maior, vai exigindo, aliás, uma dose maior, vai gerando uma necessidade maior, a pessoa fica escrava e nunca está bom. O prazer gera vazio, não é? Buscado em si mesmo. Então ele é um elemento para a vida se tornar melhor. E não pode tornar a vida escrava, se tornando a única finalidade da existência. Agora, quando Aristóteles diz que a felicidade ela não pode ser contínua, né? Vai haver uma ruptura, pode ser que não esteja ligado diretamente a esses prazeres imediatos como a gente retrata. Mas, de certa forma, é também algum tipo de realização tanto quanto material, não é verdade? Sim, sem dúvida. Contudo, a linha que perpassa essa reflexão, ela é muito tênue, confesso. Mas é interessante nós percebermos que o sonho de Deus, eu me pauto até mesmo em Jeremias 11, capítulo 11, versículo 29, onde o autor sagrado, né, em nome de Deus, diz: eu sei bem o projeto que tenho para vós. É um projeto de felicidade. Dar-vos uma esperança. O sonho de Deus é que nós sejamos felizes. E é óbvio que a felicidade não é um sentimento utópico e desencarnado, não. Ela está encarnada às necessidades do nosso tempo. O próprio Santo Agostinho dizia: Senhor, dai-me o que eu desejo, porque fostes vós quem me fizestes desejar. É lógico que essa realização ali humana dos sonhos, dos ideais que Deus mesmo coloca no nosso coração, também que com os bens, não é? Que de fato reverberam nesse todo que é a felicidade, contribuem sim para a nossa felicidade e são um bem. Os bens, o nome já diz, né? São bens.
mas eles precisam ser bem usufruídos, porque se não usufruídos de maneira correta, ao invés de gerar liberdade, eles aprisionam. E a pessoa não possui, mas acaba sendo possuída por aquilo que tem. É uma reflexão também que eu desenvolvo em um dos tijolos, em um dos capítulos aqui do livro Construindo a Felicidade. Agora, muito interessante a citação que o senhor fez da Sagrada Escritura, Sim. em que vem a promessa Sim. de que o que eu tenho para vós é um projeto de felicidade. Um imperativo. E a ligação da palavra felicidade com a palavra projeto. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente vê a felicidade como uma coisa romântica, como uma coisa que nos atinge por acaso, por coincidência, como algo trazido por alguém, não é? Como algo que caiu sobre nós como num golpe de sorte, não é? E de repente a Sagrada Escritura alia essas duas palavras, felicidade e projeto, nos dizendo em outras palavras isso que o senhor está propondo no livro, que é construção, porque todo projeto, ele demanda uma construção. Sem dúvida. Sem dúvida. Márcio, nesse contexto, eu vou ler até no literal aqui, não resisti. Vai lá. Na página 34, uma coisa que eu fiz questão de frisar, não é, até mesmo faz parte da minha, é peculiar, a minha maneira de compreender a revelação, o sagrado e a vida de fé. Eu não gosto de maneira nenhuma de desprezar ali a contribuição humana nesse processo de deificação e de cristificação, ou seja, nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo, vamos nos convertendo, mas também existe a nossa parte nesse processo. Então, o terceiro capítulo, ele se chama Dar Valor ao que tem valor. É fato que nós vivemos, a nossa atual sociedade, vive uma crise valorativa, aquilo que os filósofos chamam crise axiológica, né? O que é valor para um não é para o outro, existem poucos imperativos. E eu fiz questão de frisar nesse capítulo a dinâmica das escolhas, da faculdade humana da escolha como um lugar teológico, um lugar ali no qual a gente protagoniza a construção da nossa felicidade. E eu quero ler aqui no literal, na página 34 do livro Construindo a Felicidade. O homem torna-se aquilo que escolhe. Nós fazemos as escolhas e as escolhas nos fazem. Por isso, precisamos pautar nossas escolhas em todas as situações do cotidiano, sobre valores que realmente valham e sobre critérios que acrescentem sentido e vida com V maiúsculo ao ser. Nós fazemos as escolhas e as escolhas nos fazem. Então eu coloquei de maneira assim desvelada, um pensamento confessado aqui no capítulo 3, que é preciso saber bem escolher. Porque hoje em dia a responsabilidade individual está muito deixada de lado, não é mais compreendida no processo da construção da pessoa em si. Então, é lógico, Deus abençoa, Deus nos quer felizes, Deus nos quer. Mas o que eu preciso fazer para com Ele construir essa felicidade na minha história? Eu preciso exercer com responsabilidade a faculdade humana da escolha para protagonizar essa construção, que é a felicidade na minha história. Você acaba resolvendo um drama terrível que acompanha muitas pessoas, que é esse do sentido da vida. Tem muita gente que passa a vida perguntando, mas qual é o sentido da vida? O sentido da vida é também o sentido que você dá para ela. Não é? Porque se você vive uma vida sem sentido, pelos valores que você atribuiu a ela, e aqui valores são também os contravalores, né? Não é? Pelos valores que você atribuiu a ela, é claro que vai ficar uma vida vazia, uma vida estéril, uma vida que não demonstra muito sentido. Agora, se você sabe dar sentido à sua vida, se você sabe empregar os seus esforços na construção de uma felicidade não somente pessoal, é claro que vai ser uma vida plena de significado. Sem dúvida. São etapas a se construir. Eu sei que é difícil a gente falar, é um desafio que o senhor abraçou e eu acho isso maravilhoso, porque quando você começa a falar de construção, você vai também falando de etapas e num processo assim complexo, não é? É difícil a gente determinar etapas, é necessário, mas é difícil, porque é realmente complexo a construção da felicidade. Então, você determinar isso aqui é uma etapa, isso aqui, mas a gente precisa fazer. Até para que a gente possa conversar sobre o assunto. Como é que o senhor discrimina para dentro do livro essas etapas? Quais são as etapas para a construção da felicidade? Sim, Márcio, vou me valer do literal aqui hoje também. E vou ler o tópico de cada um dos capítulos, porque os tópicos dos capítulos, obviamente, vão discriminar de maneira gradativa e concreta essas etapas. O primeiro capítulo é uma provocação, não é? Você quer ser feliz? É óbvio que você quer ser feliz. Eu acredito que não exista nenhum ser humano, sem alguma demência, óbvio, que seja infeliz querendo ser.
Até os grandes os grandes infelizes do nosso tempo, aqueles e aquelas aprisionados a sérios erros, eles também querem ser felizes. Eles estão buscando a felicidade de alguma forma. Depois, a realidade é realmente real. O segundo capítulo, uma redundância proposital aqui, para dizer que uma das coisas necessárias também para a construção da felicidade é aprendermos a nos reconciliar com a realidade, com a morte dos nossos heróis. Eu usei a mitologia grega para falar da tragédia grega e também algumas citações do Rubem Alves, que fala dessa anunciada morte dos heróis. Muitas vezes as pessoas não conseguem ser felizes porque elas idealizam demais. Mas o casamento que eu tenho não é o jeito que eu pensei. É preciso romper com a idealidade para construir a felicidade na realidade. Quem idealiza demais acaba deixando a vida passar e não constrói no solo do real a sua felicidade. Terceiro capítulo, dá valor ao que tem valor, que eu falei da dinâmica das escolhas. Quarto é o garimpeiro de si, a importância do autoconhecimento, de você, aliás, se descobrir em Deus para construir a sua felicidade. Outro capítulo é encontrar-se encontrando, que nesse capítulo Encontrar-se encontrando eu falo da dinâmica da relacionalidade, a importância de se abrir. Uso o texto do filósofo Emmanuel Mounier, um grande personalista, assim, texto fantástico, o amor como alicerce para a felicidade, prazer versus alegria, saber discriminar o prazer da alegria, diferenciar um do outro, entendendo, diga-se de passagem, que a felicidade não pode ser confundida somente com a alegria. A alegria é um estado, ninguém pode estar alegre, de bom humor todos os dias. Isso não seria humano. A felicidade é um adjetivo de outra cor, mora mais alto, né? Eu uso até a metáfora para dizer que a felicidade... Mesmo no momento de tristeza, a pessoa não precisa perder a felicidade. Sem dúvida, a gente pode ser feliz, mesmo no momento de tristeza. Às vezes até um momento de tristeza compõe a felicidade, porque eu nunca vi ninguém soltando fogos porque perdeu um filho. Sim. Não é? Porque me perdeu o companheiro, o cônjuge tão querido, mas a lembrança dos bons momentos vividos, aquela falta, aquela saudade que a gente sente no coração, é uma maneira da gente atribuir importância para aquela pessoa que passou na nossa vida. Sim. E até a memória que a gente faz daquela vida feliz, bem vivida, traz uma paz, uma consideração, uma felicidade para a gente também. Né? Abrindo um parêntese, interessante, as suas intervenções estão completando o meu pensamento, o que eu quis propor. Interessante pensando nisso, Márcio, nós percebemos que a beleza, a vida, a beleza, elas são nostálgicas. Né? Utilizando aqui uma figura poética, porque quando você vê a vida em alguém, por exemplo, quando você vê a vida, a mãe que perdeu um filho, ela via a vida ali naquele filho. Ela via a vida ali naquela filha. Contudo, a vida estava no filho, mas não era posse plena e eterna do filho. Isso é uma realidade nostálgica, porque revela que, de fato, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Deixa o nosso coração com saudade da eternidade, com saudade de coisas que não passam. Que nem uma pessoa bonita. Quando você vê uma pessoa bonita, é como que se a beleza daquela pessoa estivesse falando para você, olha, eu estou aqui, mas eu não sou pertença dessa pessoa, porque a beleza vai passar. Ninguém vai ser belo eternamente. Então são realidades nostálgicas que nos deixam com saudade daquilo que é eterno, com saudade de Deus. Então, prosseguindo nessas fases, irmão, o sétimo capítulo, aliás, não, oitavo mesmo, se chama Como Lidar com a Dor. Para construir a felicidade, é preciso saber lidar com a dor. É preciso saber absorver do sofrimento todo o ensinamento que ele tem a me acrescentar. A dor é pedagógica. Então, para construir a felicidade, é preciso aprender com a dor, saber aprender com a dor. Outro tijolo nessa construção é perdas e despedidas. Nostalgia, o título. Perdas e despedidas. É preciso saber, tem um termo até psíquico muito interessante, não é agregar, integrar, aliás, é preciso saber integrar em si as dores, as perdas, as despedidas. O penúltimo capítulo, a força da fraqueza. É importante aprender a usufruir a força que a fraqueza tem a nos acrescentar. Ninguém se torna um vencedor de uma hora para outra. Os grandes vencedores da história se tornaram vencedores aprendendo a aprender com as próprias derrotas. A derrota faz parte do processo de construção da felicidade. E o último, família, espaço privilegiado para a construção da felicidade. Esse capítulo é um capítulo que gostei demais, digo assim, confesso como autor, e no final fiz um poema para o meu pai e para a minha mãe também, uma maneira de homenageá-los, né? Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui, eu não seria padre. E depois coroei aqui, fechei tudo isso com um capítulo chamado Ser Feliz é
reticências. Aí é uma síntese de tudo que a gente pensou nesse livro, que eu ofereço para o leitor, né, a título de conclusão da obra. Ok. O senhor começou com uma provocação. Sim. Quero terminar também com uma provocação. Não é? Para quem veio construindo a sua vida e percebe que errou no processo e que sente que talvez esteja assim muito avançado em anos para retomar a construção da sua felicidade, eu acredito que tem uma surpresa maravilhosa para você nesse livro. Então fica aí a proposta para você, Construindo a Felicidade, do Padre Adriano Zandoná, não é? Você pode adquiri-lo entrando em contato com a Canção Nova por meio do telefone 0 código da operadora 12 3186 2600. E quero já unir aqui também, já era para ter falado no início do programa, mas faço aqui a proposta, vai uma versão infantil de Proposta da Felicidade, essa aqui escrita por mim, não é? Para os nossos filhos, as nossas filhas, para vencer o medo e derrotar o dragão. Um reconto da história de Daniel, trazendo como proposta a palavra de Deus, num processo de restauração da autoimagem da criança, não é? A criança que precisa recuperar a sua autoestima. Hoje a gente tem crianças enfrentando drama de depressão, de desgostos por si própria, incapacidade de recomeçar, de acertar. Então, jovem, a superação do medo e a importância de a gente saber as amizades que nós precisamos cultivar dentro desse processo de felicidade. Fica aí as duas propostas para você. Padre Adriano Zandoná, Construindo a Felicidade, para vencer o medo e derrotar o dragão, Márcio Mendes. Ok? E eu termino aqui o nosso momento de entrevista, agradecendo ao Padre Adriano. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no programa, brindando a gente nesta noite com esse título maravilhoso, que a gente espera seja o primeiro de muitos que virão, viu, Padre? A gente já percebe a expressão aí nas primeiras edições que já foram vendidas, né? E a aquisição deste livro é a melhor maneira das pessoas lhe dizerem que o Senhor acertou na escolha do tema. É a necessidade da pessoa hoje. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, meu irmão. E muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Prazer estar com vocês. E eu sintetizo, Márcio, dizendo que essa é uma proposta para qualquer pessoa. Não é um livro para jovens, nem para advogados, nem para padres, nem para médicos. É um livro para pessoas, para gente. Se você se enquadra nessa descrição, esse é um livro para você. Que Deus abençoe. Felicidade não tem idade. Não tem idade, não tem distinção. Então, é a proposta para todas as pessoas. A gente vai ficando por aqui, mas segunda-feira que vem, às 22 horas, você nos encontra no programa Papo Aberto. Um grande abraço e até lá.